Seja muito bem-vindo de volta. Quero falar sobre os livros que eu li em janeiro. Eu li 3 livros. Na verdade, eu vou começar por ordem. O primeiro livro, na verdade, comecei ele na última semana de dezembro e só finalizei em janeiro, então eu conto como se fosse uma leitura de janeiro. Ele foi um livro que eu encontrei numa livraria. Eu tava um pouquinho cansada, assim, de ler romance e esse tipo de livro. Romance, fantasia, e aí eu queria ler um thriller. Então eu encontrei um livro novo, que era lançamento, e é O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Ela tem outros livros, confesso que eu nunca li nada dessa autora, esse foi o primeiro livro. Então aqui, basicamente, a gente vai ter a história da Jazz. A Jazz é a nossa personagem principal. A Jazz e o Ben eram irmãos, e quando eles eram bem pequenininhos, eles foram colocados para adoção, porque a família não tinha condições de criar os 2 irmãos. Acabam indo então para famílias diferentes e motivo, o Ben parece que tem se saído melhor na vida. O Ben, ele vai para a faculdade, ele cursa jornalismo e ele acaba se mudando para Paris. E a Jazz acaba ficando na mesma cidade, trabalhando em bar, e ela acaba ficando muito cansada da vida dela e da rotina dela. E até que uma situação acontece na vida dela e ela resolve ir visitar o irmão, até para poder ver o irmão dela, já que fazia muito tempo, muitos anos que eles não se encontravam, então um momento aí familiar, e fugir dessa situação que ela acabou no meio. Então ela decide ir até Paris. Ela avisa o irmão dela que quando ela chegar em Paris, ela vai ir até o apartamento dele, e ele fala que ele vai estar esperando por ela no apartamento, então que é só ela chegar, tocar o interfone, que ele vai estar lá para receber. E não é o que acontece. Quando a Jazz chega no apartamento, ela toca o interfone milhões de vezes e ninguém atende. Ninguém atende. Ela até chega, quando ela chega no prédio, no condomínio, ela fica assustada, porque é um condomínio de luxo. E ela não imaginava que o irmão dela pudesse estar tão bem de vida assim, sendo que ele acabou de se formar em jornalismo não faz muito tempo. Então ela fica um pouquinho intrigada e é assustada com isso. Então ela começa a tocar o interfone, mas ninguém responde, até que um dos vizinhos aparece e abre a porta para Jazz. E ela consegue entrar no apartamento do Ben. Ela meio que arrombando assim o apartamento do Ben, e ela entra. E quando ela entra, ela percebe que as coisas estão muito estranhas, porque o Ben não tá lá, mas a carteira, as chaves, o celular, tá tudo lá, sabe? E o gatinho dele tá por lá, e o gatinho, quando ela olha pra ele, ela vê uns respingos de sangue, e vê uma mancha no chão também, como se tivesse sido passado alvejante e tivesse recém-limpo. E isso intriga a Jazz. E por algum motivo ela decide ficar no apartamento do Ben e tentar entender o que aconteceu. A gente sempre espera pelo melhor. E por algum motivo a Jazz acredita que, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas nada tão grave. Ela chega bem tarde da noite, então ela decide dormir ali no apartamento e ver se o Ben não vai aparecer até a manhã seguinte. Ela presume que ele pode estar com alguma outra mulher, porque o Ben, ele era bem mulherengo. E apesar dela ter encontrado esses pequenos vestígios, eram bem pequenos, não eram tão alarmantes. E ela foi encontrando aos poucos. E ao mesmo tempo ela tá sempre esperando pelo melhor, assim. Ela não quer acreditar que alguma coisa aconteceu com o irmão dela. Mas os dias vão passando, o Ben não retorna e ela começa a tentar investigar o que aconteceu. Então ela começa a conhecer várias pessoas daquele condomínio. E essas pessoas são muito estranhas, sabe? Uma pessoa tem ligação com a outra. É como se todas as pessoas do condomínio fossem uma família só e escondessem segredo. Ao mesmo tempo, ela não consegue confiar em ninguém. Começa a ficar bem confusa e ela não sabe direito em quem confiar. Mas é isso que eu posso falar sobre o livro. Pra você saber mais, você tem que ler, porque qualquer coisa a mais que eu falar daqui será um spoiler.
Então eu posso dizer que a autora colocou vários plots, que o primeiro plot tu adivinha, mas o segundo eu já não adivinhei mais, e aí vem o terceiro, e aí termina o livro e tu fica tipo, ok, foi melhor do que eu imaginava que seria. Porque quando vem o primeiro plot, eu fiquei tipo, tá, sério, só isso? Eu adivinhei isso lá no início? Tipo, tá, vai acabar assim? E aí, quando veio o segundo plot, eu fiquei, ok, não é tão ruim assim. Não foi o melhor thriller, o melhor livro de suspense, vamos assim dizer. Não é suspense policial, não sei como se classifica. Não foi a melhor leitura, mas foi bem legal, foi bem gostoso ao mesmo tempo. Gostei bastante e indico. Acho que eu daria 3,5 estrelas para esse livro. O próximo livro que eu peguei é um livro que a grande maioria das pessoas não gosta e eu amei. Eu amei esse livro. Podem me julgar, eu não sei, mas eu amei. Eu amei porque foi uma leitura totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido. E apesar da autora ter fantasiado e entrado numa pira meio paranormal no livro, eu achei muito sensacional o que ela fez. E eu estou falando de Layla, da Corro. Esse livro a galera geralmente indica pra quem já leu Verity, que é uma pegada desse thriller, desse tipo de gênero que a Corro se arrisca a escrever. Sério, eu acho que até metade do livro eu ficava me perguntando o que a Corro tá fazendo aqui. Gente, que isso? Que isso? Eu ficava me questionando porque é bizarro, tá? É bizarro, mas leiam com a mente aberta, sabe? É uma coisa assim bem louca, é uma coisa que realmente eu não acredito que exista nesse ponto, mas leiam até o final porque o plot do plot é perfeito. Então aqui a gente vai ter a história do Gabriel e da Layla. Eles se conheceram na festa de casamento da irmã da Layla. Desde que eles se conheceram, eles não se soltam mais. Só que o Gabriel, ele é um músico e ele tá começando a ficar famoso nas redes sociais. E aí acaba acontecendo um acidente, uma pessoa do passado da vida do Gabriel acaba aparecendo e acaba dando um tiro na nova namorada dele, que é a Layla. A Layla acaba sendo hospitalizada, fica bastante tempo internada e quando ela acorda, o Gabriel percebe que ela tá bem diferente, assim, que não é a mesma Layla que ele conheceu. Então ele decide levar ela pra pousada onde eles se conheceram pra passar um tempo pra ela poder esparecer. Ele acredita que ela tá assim por causa do trauma que ela passou. Então ele decide levar ela pra essa pousada pra que eles possam ter um momento juntos e se reconectar depois desse acidente que acaba acontecendo com a Layla. Quando eles chegam na pousada, muita coisa estranha começa a acontecer com o Gabriel. É como se realmente tivesse um espírito rondando ali a pousada. Então a gente vai ter cenas de livro caindo, de computador fechando, de mensagens aparecendo e vai entrar nessa vibe, mas não é essa vibe de uma forma assim obscura e sabe, que nos deixa com medo. É uma vibe tipo, tem alguém aqui pedindo ajuda e eu posso ajudar. E a gente entra nesse universo. Gente, as coisas são muito loucas, sério. Eu nunca tinha lido um livro com essa temática, primeiramente. E segundamente, a Corro explorou essa temática de uma forma que eu jamais imaginei. Tipo assim, sabe quando a gente era novinho e a gente assistia Atividade Paranormal? Então, nada a ver. Nada a ver! O jeito que a Corro explorou esse tema é algo que não existe em filme, em livro, em nada. E eu acho que foi isso que me fez gostar tanto do livro. Porque da onde essa mulher tira tanta criatividade nos livros, gente? Sério, não existe. Então assim, coisa estranha começa a acontecer. A Layla e o Gabriel vão ficar nessa pousada por mais tempo do que eles deveriam por causa desse espírito. A Layla não faz nem ideia do que tá acontecendo. A Layla começa a sentir que ela tem lapsos de memória.
ela sente que ela nunca tá com fome, mas ao mesmo tempo ela nem comeu pra não estar com fome, ela se sente cheia. Então realmente muita coisa estranha acontece nessa pousada e eu não vou dar mais spoilers, mas se tu decidir ler esse livro, leia com a cabeça aberta, leia sabendo que o que tu vai encontrar aqui não existe em nenhum outro livro e não espere por nada, apenas leia, se surpreenda e talvez goste como eu gostei. Tá? Eu dou 4 estrelas pela criatividade da Corro. Se tu já leu lá, ela me conta aqui o que tu achou. E por último, porém não menos importante, li também Amores Verdadeiros, da Taylor. Eu fiquei agoniada do início até o fim. Eu precisava saber quem a Emma ia escolher, sério. Apesar da notícia que a Emma recebe aqui nesse livro, eu achei que, meu Deus, ela transformou aquilo num martírio, sabe? Ela foi enrolando e aquilo, parecia uma bola assim que ia, descia e vinha e ela não conseguia desenrolar aquilo. Isso me deixou bem agoniada. Eu sei que na vida real, se algo do tipo acontecesse, não seria fácil. Não tô dizendo que o que acontece nesse livro é algo fácil de ser resolvido. Só tô dizendo que, gente, levou tudo isso, sabe, pra resolver uma coisa que tava óbvia desde o início. Pelo menos pra mim tava óbvia, tá? Então aqui a gente tem a história da Emma. Basicamente, a Emma perdeu o grande amor da vida dela quando ela era bem nova. E ela acaba passando por um processo de luto enorme. E obviamente ela leva muito tempo pra superar. E quando ela finalmente, vamos dizer assim, supera, ela consegue se apaixonar e conhecer outra pessoa, ela recebe uma ligação do ex-marido dela, que deveria estar morto, dizendo que ele tá voltando pra casa. E aí começa a nossa história da Emma amando esses dois homens, um homem do passado, um homem do futuro. E ela começa a entender que, na verdade, a dúvida dela não é mais sobre com quem ela vai ficar, e sim quem é ela agora. Então existiu a Emma que era apaixonada pelo Jesse, que conheceu ele na adolescência, que se transformou, construiu a vida dela com o Jesse, construiu quem ela era. E quando ela perde o Jesse, ela tem que se reencontrar, se reconhecer. E no meio disso acaba conhecendo o Sam. E existe a Emma, então, que se conheceu sozinha, que evoluiu, que aprendeu a ser sozinha e aprendeu a ser do Sam também. Então ela acaba ficando numa incógnita ali, entrando numa situação onde ela não tem que somente escolher quem é o grande amor da vida dela, com quem ela vai ficar, mas também quem ela é realmente, qual Emma ela é, né? Qual Emma ela quer pro resto da vida dela, se é a Emma do passado, se é essa Emma que ela acabou tendo que conhecer por causa do passado. E assim, gente, o livro é muito lindo, tu vê essa transição da Emma, vê quem ela se transforma, vê as escolhas que ela faz e onde ela chega. É lindo. Mas por muitos capítulos ficou muito angustiante, porque era como se, meu Deus, se ela fosse cavando mais fundo e mais fundo e mais fundo e mais fundo. E no final, a escolha dela, graças a Deus que a escolha dela foi a escolha dela, porque senão eu acho que eu ia ficar um pouquinho revoltada, tá? Então eu acabei dando 4 estrelas, mas assim pela temática diferente também, e não pela história em si, e pela escolha, que me agradou. Então foi isso, essas foram as minhas leituras. Não tivemos nenhum 5 estrelas favoritado, mas foram ótimas leituras. Eu me diverti muito lendo cada um desses livros. São livros de gêneros totalmente diferentes, de temáticas totalmente diferentes. E eu acho isso muito legal. Eu sempre procuro diversificar bastante as minhas leituras no mês, para que eu acabe não enjoando. E é muito incrível você entrar, assim, de mergulhar de cabeça nessas histórias e nessa criatividade dessas autoras. Ô, Corro, sério, cara, parabéns pela sua criatividade, fenomenal. Taylor também, uma excelente autora, e conheci a escrita da Lucy. Não sei se vou pegar outros livros dela para ler, vamos ver. E é
é isto, espero muito que vocês tenham gostado. Vou dar um brinde aí, um plus da minha leitura atual. Estou ainda lendo Mortos Não Contam Segredos, estou finalizando. Vou finalizar hoje o meu primeiro livro de fevereiro, porque fevereiro tá sendo bem tumultuado, eu não tô conseguindo ler muito. Provavelmente o próximo vídeo aqui do canal eu vou fazer um vlog de leitura. Assistiu até aqui, muito obrigada. Mil desculpas pelo barulho da obra. Sério, eu fiquei gravando, pausando, mas conseguimos chegar até o final do vídeo com um pouquinho de barulho da obra, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, me conta nos comentários, me conta a tua leitura atual, me indica livros e a gente se vê no próximo vídeo.